essas coisas aqui com você para nós encerrarmos a palavra de hoje. Amém, meus irmãos? Muito bem. Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre as tábuas da lei. Quando eles olharam para dentro da arca, irmãos, o que foi que eles viram? Eles viram a lei de Deus. Por que a lei de Deus, irmãos, quando eles viram a lei de Deus, isso foi algo que Deus não gostou? Porque Deus tinha escondido a lei dele dentro da arca. Ou seja, Deus estava simbolizando que a lei dele seria completa e obedecida perfeitamente na arca genuína do Novo Testamento, que era Cristo. Quando eles olharam para a lei de Deus, irmãos, algo aconteceu. Eles morreram. Porque é isso que a lei faz. Amém, meus irmãos? Tem muita gente que acha, presta atenção, tem muita gente que acha que o cristianismo é uma tentativa de você tentar obedecer a lei de Deus. Não, o cristianismo não é uma tentativa de você obedecer a lei de Deus. O cristianismo é você saber que Cristo obedeceu a lei de Deus no seu lugar. Amém, meus irmãos? O que é a lei de Deus, irmãos? O que é os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, ela revela o caráter do próprio Deus. Pela lei de Deus, nós conhecemos plenamente o caráter de Deus, a retidão, a pureza, a santidade de Deus. Amém, meus irmãos? Pela lei de Deus, nós conhecemos o que Deus aprova e o que Deus reprova. Amém? Amém. Mas a lei de Deus também, irmãos, é outra coisa. Essa é a parte séria da história, ainda mais. A lei de Deus, ela é como se fosse uma régua com a qual Deus mede a mim e a você. A lei de Deus, ela é o prumo. Nós somos avaliados por Deus, baseado na sua lei perfeita e santa. É por isso, irmãos, que quando nós caminhamos com Deus, baseado na lei, nós sempre seremos desqualificados. Porque Deus não compara a mim e a você com o seu vizinho pecador. Tem gente que fala, não, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou comparado àquele cara lá. Não, mas Deus não compara você com outra pessoa pior. Deus compara você com Ele mesmo, amém, irmãos? Então, preste atenção para você entender. Quando Deus compara eu e você com a santidade e a retidão dEle, segundo a lei dEle escrita, o que acontece, irmãos? Nós nos tornamos desqualificados. Por isso, quando nós caminhamos com Deus, baseados na lei, nós vamos ter um grande problema. Amém, meus irmãos? Vamos ler o primeiro? Romanos 3:20, coloca aí para mim. Lá em Romanos capítulo 3, verso 20, a palavra diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o que, meus irmãos? Por que a lei foi dada, irmãos? A lei foi dada para trazer ao homem a consciência de que ele é pecador. A lei, ela é como se fosse um diagnóstico médico. Muito bem, o Marcos está ali. E aí, eu viro para o Marcos e falo para ele: Marcos, eu tenho um remédio maravilhoso para uma doença terrível, e eu quero dar esse remédio para você. O Marcos fala: pastor, tá doido? Não vou beber esse trem não. Eu falo: não, é remédio natural, vou beber. Ele fala: pior ainda, agora que eu não bebo esse trem mesmo. E eu falo: Marcos, mas você tem que beber. Eu sei que o Marcos tem uma doença terrível, mas ele não sabe. E eu tento dar um remédio para ele. Ele vai querer, sim ou não, irmãos? Não vai. Tem gente que gosta de tomar coisa. Não, eu vou prevenir. Quase morre auto-se-medicando, né? Mas se eu falar para o Marcos: Marcos, você tem uma doença, e é o seguinte, cara, nós precisamos fazer um exame, porque você precisa descobrir. E aí eu pego e levo o Marcos no médico e pago o exame para ele. E quando o médico faz o exame, o médico comprova, fala: olha, você tem uma doença terrível, você vai morrer dentro de poucos dias. E aí agora o Marcos, com esse exame, com esse diagnóstico, ele sabe que tem a doença e ele sabe que ele está quase morrendo. Agora, quando eu oferecer o remédio que vai curar ele, ele vai querer, sim ou não, irmãos? Na hora. Por quê? Porque ele ganhou consciência de que tem uma doença terrível que vai matá-lo a qualquer momento. Então, a lei, ela é como se fosse isso. A lei, ela faz um raio-x de nós. Quando nós olhamos para a lei, nós percebemos que temos uma doença incurável, chamado pecado, chamado a queda do homem. E quando nós olhamos para a lei, o que acontece, irmãos? A Bíblia fala que ela nos traz consciência de pecadores. Ela nos dá uma consciência de que nós estamos desaprovados diante de Deus. Só que a vontade de Deus não é que
ou você pegue o diagnóstico e fique com ele tentando achar que o diagnóstico vai resolver sua vida. A lei não tem poder de resolver essa vida, né, irmãos? A lei é apenas o diagnóstico. O remédio é outra pessoa, é Cristo. Amém, meus irmãos? Lá em 2 Coríntios 3,4, a Bíblia também diz o seguinte, vamos ler? A Bíblia fala assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Nós vamos ler até o 10. É o 10? Até o 10, isso mesmo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem, meus irmãos? De Deus. Vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é a letra, irmãos? Olha para você entender. Pode voltar lá, pode continuar, na verdade. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestir de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério do que, meus irmãos? Da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece mais diante da atual sobreexcelente glória. Amém, meus irmãos? O que a palavra de Deus está dizendo? A Bíblia fez duas afirmações aqui, que a lei de Deus, ela é a letra. A palavra letra no original significa nota promissória. A lei, ela era um escrito de dívida, mostrava a nossa desqualificação, mostrava o quanto nós estávamos inaptos em relação a Deus. Por isso, irmãos, presta atenção, quando nós nos relacionamos com Deus baseado na lei, nós estamos olhando para dentro da arca. E qual que vai ser o resultado, irmãos? Condenação e morte, desânimo, tristeza. É por isso que nós temos tantos crentes desanimados, cheios de medo. Ok, irmãos? Que não tem fé para avançar, crente cheio de acusação, de condenação, se sentem o tempo inteiro desqualificados, o tempo inteiro aquele sentimento de que não está qualificado, de que está fora do padrão. Por quê? Porque você está olhando para dentro da arca, você está mirando a lei, mas a vontade de Deus não é que você ande pela lei, amém, meu irmão? A vontade de Deus é que você ande pela graça do Senhor. O que é a lei de Deus, irmão? A lei de Deus é o favor merecido. A lei exigia perfeição, mas a graça, ela te leva a viver a perfeição. A lei de Deus, ela dizia, faça e você será abençoado. Como o homem nunca dava conta de fazer perfeitamente, o homem sempre estava desqualificado diante de Deus. Todas as vezes que nós andamos pela lei, nós sentimos um sentimento de desqualificação. Todas as vezes que nós andamos pela lei, nós sempre achamos que nós estamos muito aquém da vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque você está andando com Deus baseado no diagnóstico. Você precisa da cura, que é o Senhor Jesus, amém, irmãos? Por isso hoje nós não andamos pela lei, nós andamos pela graça. O que é a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus é você entender que a lei de Deus é perfeita, ela foi dada, mas ela é impossível de ser cumprida, mas que alguém veio e cumpriu ela no seu lugar. Como que eu pratico isso no dia a dia, pastor? Quando você vai orar diante de Deus, você pode escolher se você vai estar olhando para a arca, ou se você vai estar para dentro da arca, ou se você vai estar olhando, para a arca tampada. Por quê? Porque quando eu vou orar, presta atenção, irmãos, o tipo e a maneira que eu oro define se eu estou na lei ou na graça. Algumas pessoas, quando elas vão orar, elas não têm fé para orar. Por quê? Porque elas sempre estão olhando para si mesmas. Será que Deus vai me ouvir hoje? Será que Deus vai me aceitar? Será que hoje o Senhor vai me atender? Presta atenção, irmãos, olha para cá. Sabe por que você pensa assim? Porque você está olhando para um relacionamento com Deus baseado nos mandamentos que Deus exigia perfeição. Mas hoje você tem um representante que obedeceu perfeitamente no seu lugar. Não olhe para dentro da arca, amém, irmãos? Não fique olhando para a sua obediência, mas olhe para a obediência de Cristo. Não é uma questão do quanto você é capaz de cumprir a lei, mas é uma questão do quanto Ele cumpriu no seu lugar. Não é uma questão do quanto você é qualificado diante de Deus, mas é uma questão do quanto Ele é qualificado por você.
Quando o povo de Israel, irmãos, eles chegavam para sacrificar um animal, isso é muito precioso, porque os pecados exigiam sacrifício de animais. Quando um hebreu chegava, ele levava um cordeiro para ser sacrificado. É muito legal porque, você sabe, o sacerdote, ele não avaliava aquela pessoa que levou o sacrifício. O sacerdote, ele avaliava o sacrifício, ele avaliava o cordeiro. Amém, irmãos? Então, digamos que o Ronaldo, ele pecou, aí ele tinha que trazer um animal para ser sacrificado. Digamos que eu era o sacerdote. Aí o Ronaldo trazia o cordeiro. Eu não olhava para o Ronaldo e falava assim, deixa eu ver se você é qualificado. Não, não estava nem aí para ele, porque ele não era capaz de resolver o problema. O sacerdote olhava para o animal. O sacerdote não avaliava o ofertante, o sacerdote avaliava a oferta. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso, por quê? Porque a Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando você ora confiado naquilo que Cristo fez, significa que você está confiado no seu Cordeiro, na sua oferta que é o Cordeiro, e não na sua capacidade em pagar pelos seus próprios crimes. Amém, irmãos? Deus não está exigindo o seu pagamento pelos seus crimes. Puniu todos os seus crimes punindo Jesus na cruz. Por isso que ele teve que morrer, porque ele era o cordeiro que foi sacrificado no meu e no seu lugar. E é por isso que a palavra de Deus fala hoje que por meio de Cristo hoje nós temos acesso a Deus com confiança. Amém, irmãos? Por isso, quando nós olhamos para o nosso sacrifício, nós ganhamos paz e confiança. Deixa eu dizer algo para você. Quando, irmãos? Quando nós nos relacionamos com Deus, confiado em alguma virtude ou qualificação nossa, nós estamos olhando para dentro da arca. Quando eu avalio a mim mesmo para ver se eu tenho condições de ser usado por Deus, eu estou na verdade confiando em alguma virtude minha. Pastor, mas isso dá liberdade para a pessoa pecar. Não, quem nasceu de novo, ele não quer pecar, acredite em mim. Quem nasceu de novo, diz a palavra, que ele não tem prazer no pecado. Na verdade, irmãos, isso é poder de Deus para libertar você da condenação. Porque a lei sempre faz você se sentir condenado. Porque a lei é como um espelho, ela reflete o seu erro. Porque a Bíblia fala que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quanto mais uma pessoa ela olha para a lei, mais ela vive condenada, acusada, com medo de Deus, se sentindo inapto, desqualificado. E aí essa pessoa nunca tem fé. Ela vive uma vida assim, ansiosa. Irmãos, a ansiedade é um problema, sabe, espiritual, acredite em mim. É uma falta de entendimento de que agora a pessoa está em paz com Deus. Porque uma vez que eu sei que eu estou em paz com Deus, vou ficar ansioso pelo quê? Falta recurso? Pois é, ele é meu pai, ele vai me dar. Estou com medo do futuro? Não, o Senhor já está no futuro, Ele está lá esperando por mim. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir essa primeira parte dizendo o seguinte para você. A Bíblia não fala, mas é óbvio, que a tampa da arca chamava o que, meus irmãos? Propiciatório. Aleluia, propiciatório. A Bíblia não fala, mas é óbvio que para eles olharem dentro da arca, eles tiveram que fazer o que, irmãos? Tirar a tampa. Você sabe que todos os problemas daqueles homens, não foi nem necessariamente o que eles olharam lá dentro, mas foi o início de tudo, porque eles tiraram a tampa. Por quê? Porque a tampa era uma das partes mais importantes da arca. Por quê? Porque a tampa era o propiciatório. A tampa era o lugar que havia um dia em Israel chamado Dia da Expiação, também conhecido como Yom Kippur. Qual que é o nome, irmãos? Yom Kippur, chamado o Dia da Expiação. Antes de Jesus vir, irmãos, funcionava assim. Quando a pessoa pecava, ela tinha que sacrificar um animal para derramar o sangue pelo seu pecado. Mas uma vez por ano, olha para cá, uma vez por ano, a Bíblia fala que o sumo sacerdote, ele fazia uma expiação por toda a nação. Esse dia era chamado de Yom Kippur. Então ele fazia um sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado da nação. E ele nesse dia, era o único dia, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos. E ele fazia o que, irmãos? Ele levava o sangue e ele derramava o sangue na tampa da Arca da Aliança, porque a tampa da Arca da Aliança era o propiciatório. O que significa essa expressão propiciatório, irmãos? Propiciação, irmãos, significa conciliação. O sangue era derramado e aí a nação era aceita e os pecados eram purificados. Amém, irmãos? Então, muito bem, o que significa tirar a tampa? Tirar a tampa, irmãos, fala de nós nos achegarmos a Deus sem a confiança
do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Por quê? Porque no Novo Testamento, lá em Romanos 3:21, coloca aí. No Novo Testamento a Bíblia vai dizer que o propiciatório, na verdade, ele era o próprio Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler? Romanos 3:21 até o 25. Mas agora sem lei manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como que, meus irmãos? Jesus, o sangue dele fez o que, irmãos? Propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, amém, irmãos? O que significa você olhar para a arca? Significa que você tirou Cristo. Olhar para a arca, irmãos, para dentro da arca, significa que nós paramos de nos relacionar com Deus confiado no sangue de Jesus que foi derramado, e nós começamos a olhar para algum mérito, para alguma bondade nossa. Todas as vezes que nós tiramos o propiciatório, nós vamos olhar para dentro da arca, ou seja, nós vamos olhar para alguma coisa que tem a ver com o nosso merecimento, que tem a ver com as nossas boas obras, que tem a ver com o nosso comportamento. E presta atenção, meu irmão, o diabo sabe disso. E é por isso que o diabo ele faz questão de evitar que você tenha a revelação de Cristo. Porque quando você não tem revelação de que Cristo, ele é a propiciação pelos seus pecados, ou seja, que ele te reconciliou com Deus. Quando o inimigo convence você disso, você começa a achar que agora você tem que pagar pelos seus crimes. Você começa a achar que agora você tem que fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. Mas Cristo já fez, amém, irmãos? Ele é a nossa propiciação. Vira para o seu irmão, fala para ele, fala: não tire a tampa da arca, meu irmão. Não tire a tampa. Amém, irmãos? Não tire Jesus do centro da sua vida. Deixa eu concluir esse primeiro ponto com você aqui. Todas as vezes, irmãos, que nós chegamos diante de Deus, confiados em alguma coisa que não seja unicamente o sangue de Jesus, nós estamos tirando a tampa da arca. E quando nós tiramos a tampa da arca, nós enxergamos a lei. E a lei, ela mostra o quanto nós somos sujos e desqualificados. Por isso, para nós chegarmos diante de Deus, nós temos que lembrar que a nossa qualificação é o sangue perfeito de Jesus que foi derramado, amém, irmãos? Pastor, de maneira prática, como é que é isso? Quando você vai orar, sempre vai vir uma sensação no seu coração de que você está fora do padrão. Talvez uma voz vai perguntar para você: você acha que Deus vai te ouvir? Quem é você para Deus te ouvir? Nesse momento você tem que falar em voz alta para essa voz: é verdade, eu não sou grande coisa não, mas o meu representante é perfeito. Ele é a minha propiciação. Ele tampou a arca e levou tudo que era prejudicial. Ele já levou sobre si a lei, as santas exigências de Deus. E hoje eu posso me achegar confiado nele. Amém, meus irmãos? Vou dar um exemplo para você. O irmão Délio está ali, ele tem um mercado. Amém, Délio? Você não compra, você compra dele lá depois para abençoar o irmão. Aí, o Éder, levanta a mão aí, o Éder. O Éder, o irmão fala para o Éder. O Délio fala assim: o Éder, é o seguinte, vou te dar 10 mil em compras. Aí o que você fala, Éder? Acho que é de Deus. E aí, o Délio fala o quê? Você só precisa chegar lá no mercado e falar o seguinte: eu estou aqui em nome do Délio, porque ele me deu 10 mil reais de compra. Então, aí o Délio assina uma folha falando: eu, Délio, coloca a assinatura dele, estou dando 10 mil de compras para o Éder. Quando o Éder chegar lá, a pessoa do caixa, o gerente vai vir, né, porque é 10 mil, não é possível. Quando o Éder chegar lá, ele chega no mercado e fala o quê? Ele chega no gerente ou na pessoa do caixa e ele fala o seguinte: olha, eu tenho direito a 10 mil reais de compra.
Aí ele fala assim, mas baseado em quê? Você pagou? E ele fala, não, eu trouxe aqui o motivo. Eu estou com o meu representante que me deu. Quem que é o representante? O dono. Talvez eles vão achar ruim, mas vai ter que dar, sim ou não? Por quê? Porque a questão não é se o Éder merece 10 mil de compra. A questão é que o representante dele definiu o que ele tem, porque ele deu. Amém, meus irmãos? Aleluia. Isso é uma ilustração, amém, Délio? Deve falar misericórdia. Os irmãos entenderam? Eu sei que é uma ilustração um pouco pobre, irmãos, mas é isso que significa chegar diante de Deus confiado em Cristo. Eu tenho algo, não é porque eu comprei, não é porque eu mereci, eu tenho porque Ele é capaz e Ele me deu. E quando eu chego lá, eu apresento o documento que fala que Ele me deu. Qual que é o documento, irmãos? O nome de Jesus. É por isso que quando você ora como? Deus em nome... Não, o Fábio vai orar e ele fala o quê? Deus Pai Todo-Poderoso, não sei como é que ele ora. Aí ele fala, eu chego na tua presença no meu próprio nome, Fábio Bento da Silva. É isso? Não tem Silva não, né? Deus olha para ele e fala, mas quem é Bento? Quem é Fábio? Não vai ser ouvido. Por quê? Porque não é perfeito. Mas se o Fábio chega e fala, Pai, eu chego na presença do Senhor, confiado que eu sou ouvido, por quê? Em nome de Jesus, o meu representante. Quando nós chegamos assim, nós somos ouvidos, amém, irmãos? Ah, pastor, mas é fácil demais. É por isso que se chama graça. É favor imerecido. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu preciso terminar de pregar. Os irmãos, será que vão conseguir me ouvir? Segunda coisa que tinha dentro da arca, irmãos. Já estou partindo para o encerramento. Segunda coisa que tinha dentro da arca era o bordão de Arão que floresceu. Não precisa colocar, mas lá em Números, capítulo 16 e 17, a palavra do Senhor diz que houve uma rebelião do povo de Deus contra Moisés. E a Bíblia fala que algumas pessoas, elas se levantaram contra a liderança de Moisés. O nome deles era Datã, Coré e Abirão. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Eu acho que é eu que não estou me ouvindo mais. Aqui em cima eu não estou me ouvindo, mas eu vou pregar pela fé, amém, irmão? Você está me ouvindo, que Deus vai falar com você ainda assim. Deixa eu te falar, o que aconteceu aqui, irmãos? A palavra do Senhor diz, irmãos, que Datã, Coré e Abirão, eles se rebelaram contra Moisés. E eles falaram o quê? Moisés, quem falou que só você pode falar com Deus? Não, Deus fala com a gente também. Você acha que só você é autoridade aqui? Então, irmãos, o que aconteceu aqui foi um pecado de rebeldia, uma rebelião, ok? Rebelião contra quem, irmãos? Rebelião contra Moisés, a liderança que Deus levantou, o homem que Deus levantou para abençoar aquela nação. E a Bíblia fala que eles se levantaram então contra ele. A palavra do Senhor diz lá em Números 16, 17, que eles falaram o seguinte: Moisés, nós somos todos iguais. Por que você acha que você tem preeminência de alguma coisa? Eles queriam a posição do líder, amém, irmão? Você pode ler depois lá, você vai levar esse jornalzinho para casa, porque aquilo que eu não consegui pregar, você vai meditar e vai aprofundar. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia fala que Deus não se agradou daquilo. Por quê? Porque Deus odeia a rebelião, amém, irmãos? Deus odeia a rebelião. Por quê? Porque o pecado de rebeldia foi, a primeira manifestação dele foi Lúcifer, que se rebelou contra Deus. E é interessante, irmãos, porque antes mesmo de tudo ser criado, houve uma rebelião no céu. E Lúcifer se rebelou contra Deus. E qual que foi o pecado de Lúcifer, irmãos? A rebeldia. O que ele falou? Eu vou subir mais alto do que Deus. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, que era o anjo de luz, ele queria tomar a posição de Deus. A mesma coisa que aconteceu aqui. Datã, Coré e Abirão, eles queriam tomar a posição de Moisés, que era o líder que Deus levantou. E eles falaram o que, irmãos? Eles falaram:
Nós somos iguais. E você sabe, irmãos, é muito interessante isso, porque, deixa eu te contar uma coisa, é verdade. Você sabia que diante de Deus, eu e você, todos nós somos iguais? Quantos sabiam? Mas tem uma segunda verdade também. Qual que é a segunda verdade? É que por mais que nós somos iguais, Deus estabelece alguns para ser autoridade no meio do seu povo. Sim ou não, irmãos? Desde o Velho Testamento é assim que funciona. Por isso a rebelião é algo terrível, desagrada o Senhor. Você fala, pastor, o que isso tem a ver com o bordão de Arão? Calma que eu vou chegar lá. A palavra do Senhor então diz que eles se rebelaram e Deus se posicionou. Porque, irmãos, na palavra de Deus há muitas referências de rebeldia. Em todas elas Deus se posicionou. Deus não fica neutro quando há rebeldia no meio da igreja também, amém, irmãos? Mas a rebeldia acontece em muitos lugares. Olha aqui para mim. Talvez tem um funcionário que trabalha numa empresa, mas ele é rebelde. E ele vira para o patrão e fala o quê? Por que só você pode ser patrão? Eu também posso ser empresário. Está errado, sim ou não, irmãos? Não está errado. Mas a maneira que ele faz isso está errado, porque ele faz o quê? Ele sai da empresa, em vez de abrir alguma coisa em outro lugar, começar por conta própria, ele sai e ele leva os clientes da empresa junto. Está certo isso, irmãos? Não está certo. Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele. Há filhos que entram no pecado também de rebeldia. Ele começa a falar o quê? Eu sei mais do que meu pai. Eu sei mais do que minha mãe. Por que vocês acham que vocês podem falar? Não, eu também vou decidir as coisas aqui dentro. E ele se rebela contra o pai e a mãe. É só para ele perceber depois que cresceu o quanto que ele era imaturo, né, e o quanto ele estava errado. Amém, irmãos? E, muito bem. Dito isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que Moisés falou para eles, olha, Coré, Datã e Abirão, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer um teste diante de Deus. Vocês vão colocar fogo no incensário, nós vamos levar diante do Senhor e nós vamos ver quem Deus vai ouvir. Isso que eu estou te falando, está lá, cadê a referência aqui que eu não vou ler, está lá em Números capítulo 16, está tudo aqui no jornalzinho que você vai ler depois. E aí, irmãos, eles estavam tão cegos pela rebeldia, pelo engano, que eles acharam mesmo que Deus ia ouvir eles. A Bíblia fala que eles colocaram fogo no incensário e eles levaram, né, para ver se Deus ia ficar do lado deles ou de Moisés. Quando eles chegaram diante do Senhor, o que Deus falou, irmãos? Deus nem falou com eles. Deus falou o seguinte: Moisés, sai de perto desse povo, vai para longe, que eu vou matar todo mundo. Deus já deu o veredicto dele, amém, irmãos? Aí Deus falou: não, Senhor, não faz isso. Moisés era um cara muito amoroso, irmãos. Ele era um pastor que amava a congregação. E ele falou: não, Senhor, por causa do pecado de alguns, você vai destruir a nação inteira. E aí Deus falou: não, então tá bom, então faz o seguinte, pega só esses rebeldes, afasta de perto deles, que eu vou mostrar quem está certo e quem está errado, porque eles se levantaram contra a autoridade que eu levantei, que eu estabeleci. A Bíblia fala, irmãos, então que o povo saiu de perto de Datã, Coré e Abirão e a família deles. E o que aconteceu logo em seguida, irmãos? A Bíblia fala que o chão abriu e eles foram engolidos pela terra. Uau, que coisa estranha, louca. Muito bem, estava provado que eles se rebelaram, sim ou não, irmãos? Mas não acabou por aí. Se encerrou. No dia seguinte, a Bíblia fala que todo mundo acorda e o povo de Israel fala o quê? Moisés, por sua culpa, Deus matou homens que eram de Deus. Homens de Deus. Deus escolheu. E o povo fala: não, Moisés, você matou homens de Deus. Ou seja, irmãos, é muito interessante, porque quando alguém se rebela contra a igreja, contra uma liderança, contra uma empresa, contra pais, sempre vai achar gente carnal para ficar do lado dessa pessoa. Eu louvo a Deus, porque nós não temos isso em nosso meio. E aí Deus falou o quê? Falou: não, vamos definir esse negócio de novo. Ele falou: cada um de vocês da família, as tribos, pega um cajado. Vocês vão colocar esse cajado perto da arca. O cajado que no outro dia, o cajado era um pedaço de madeira, uma guiada, como se fosse uma guiada de boi. O cajado que está seco, que no outro dia amanhecer florido,
vai ser a prova de que Deus definiu, esse é o escolhido, acabou, não se rebeliem mais. E no outro dia, irmãos, a palavra de Deus fala que o cajado de Arão tinha florescido. Coloca aí a imagem do cajado. Ficou ruim essa imagem, né? Mas o cajado, uma madeira seca, tinha florescido, nasceu uma flor. Amém? Pode tirar. E aí estava definido a questão. Eu te contei tudo isso, irmãos, para dizer para você o seguinte: por que o cajado de Arão dentro da arca era algo prejudicial, irmãos? Porque o cajado dentro da arca aponta para Deus, é um sinalizador da rebelião do homem contra as autoridades levantadas por Deus. Irmãos, todo ser humano ele tem rebeldia dentro de si. Deus pegou isso e colocou dentro da arca e tampou, porque ele estava sinalizando que um dia a verdadeira arca, que é Cristo, ia levar sobre si o pecado de toda a humanidade, incluindo também a rebelião que está dentro de todos nós, amém, irmãos? Quando eles olharam e viram o cajado, na verdade, eles estavam olhando para quê, irmãos? Eles estavam olhando para si mesmos, sem a tampa da arca, que era o sangue, que era Cristo. E o que eles encontraram? Eles viram a rebeldia da sua carne, ou seja, eles viram a justiça própria e o orgulho que faz com que o homem se rebelie um contra o outro e que faz ele ser desqualificado. Por isso, irmãos, olhar para o cajado dentro da arca fala disso, fala de olhar para a nossa carne. É quando nós andamos pela justiça própria. Irmãos, toda pessoa que anda pela justiça própria, ele se enche de orgulho, de soberba, ele começa a fazer comparações, críticas, e por fim ele se torna um rebelde, não importa em qual lugar que for. Por isso, irmãos, o cajado aponta para a justiça própria. É nós olharmos para nós e achar que nós temos alguma virtude. E porque nós temos alguma virtude, nós falamos: eu sou muito melhor do que o Ronaldo. Por que ele é o líder dessa célula? Não, eu vou tomar isso aqui. Irmãos, nós já tivemos problema aqui na videira. Nós tivemos uma situação que uma pessoa tentou tomar a célula do líder. E aí, como eu não brinco com essas coisas, eu fui tratar com a situação. Esse negócio deu um problema, mas eu me posicionei. Até hoje eu estou esperando a pessoa vir conversar comigo, mas não veio. Por quê, irmãos? Porque essas coisas são graves, amém, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sou assim, eu estou aqui em paz. Então, cuidado com aquele funcionário que começa a criticar demais você e sua empresa. Cuidado! Por quê? Porque o próximo passo é ele talvez se rebeliar contra você e levar uma grande parte junto. Nós podemos aplicar isso em muitas coisas, amém, irmãos? Se você está num lugar e você percebe um ambiente de rebeldia, não ande com essas pessoas, porque rebeldia contamina, amém, meus irmãos? Pastor, como que eu devo andar então? Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos ler? Filipenses 2, 5, a Bíblia fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de que, meus irmãos? Tornando-se semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de que, irmãos? De cruz. Pode ler, pode continuar ainda. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deixa aqui por enquanto, irmãos. Você quer ter posição? Primeiro você precisa servir. Quem não serve, ele nunca vai ser colocado numa posição. É sempre assim. Quem não serve, quem tenta tomar uma posição que Deus deu para alguém, ele vai ser tratado por Deus. Assim como foi com Datã, Coré e Abirão. Foi isso que aconteceu. Não tente usurpar algo que Deus não deu para você, amém, irmãos? Olha para cá, não tente se impor a uma posição que Deus não estabeleceu você. Você vai ter problema. Antes, faça como a palavra diz, seja como Cristo, tenha o mesmo sentimento de Cristo, sirva, se coloque na posição de servo, se coloque na posição de aprendiz, amém, meus irmãos? E no tempo certo Deus vai te levantar, mas cuidado com a rebelião, porque ela mata a sua vida. Todas as vezes que nós andamos pelo princípio da rebelião, nós estamos olhando para dentro da arca.
Porque o princípio da rebelião, irmãos, é o princípio da justiça própria, de eu achar que eu mereço, que eu sou melhor do que alguém e questionar por que Deus colocou alguém e não colocou eu. Quando você faz isso, você está olhando para dentro da arca e o resultado não é bom. Amém, meus irmãos? Muito bem, terceiro e último ponto. A Bíblia fala que dentro da arca também tinha um pote de ouro com maná. Enquanto, irmãos, o cajado de Arão que floresceu aponta para a rebelião contra aqueles que Deus levantou. E a Bíblia fala que toda autoridade é levantada por Deus. Eu vejo, irmãos, o tanto que as pessoas são tolas. O mover atual é as pessoas irem para a internet falar mal de autoridade. Elas são loucas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Nunca leram o livro de Judas, porque se lerem e entender, nunca mais elas vão fazer isso. Sabe, irmãos, no tempo das eleições, escolha o melhor candidato. Procure avaliar. Mas uma vez que alguém foi eleito, cuidado com o que você fala dessa pessoa depois. Por quê? Porque ela é autoridade. E a Bíblia fala que os magistrados foram levantados por Deus. Quando você se levanta contra uma autoridade e que você fala mal, você está dizendo o seguinte: Deus errou, porque colocou alguém lá que não deveria ter colocado. Pastor, mas não é possível que aquele vereador foi colocado, que aquele prefeito foi colocado, aquele presidente foi colocado. Irmãos, você não sabe os planos de Deus, meu irmão. Talvez você ache que os planos de Deus é o seu candidato, mas Deus sabe todas as coisas. Não fale mal. Você pode não concordar com a gestão, mas não se levante com rebelião. Você vai ter problema. Romanos fala, irmãos, que toda autoridade procede de Deus. Não é louco isso, irmão? Mas tem uns que não prestam. Pois é, Deus tem um arranjo dele. E Deus vai usar até aquela pessoa que é uma autoridade ruim para culminar no propósito dele, que vai se cumprir lá na frente. Cuidado com o que você fala, né, irmãos? A Bíblia fala que nós precisamos orar por aqueles que estão revestidos de autoridade. Quantos dizem amém? Por último, irmãos, a botija de ouro, então, ela também foi, essa questão do maná, ele também foi dado no contexto de rebelião. Eu já estou concluindo. Mas enquanto o bordão de Arão, ele teve a ver com a rebelião do povo querendo tomar a posição de Moisés, ou seja, rebeldia contra alguém que Deus levantou, o maná, ele foi dado num momento em que foi um nível de rebeldia ainda mais elevado. Porque quando o maná foi dado, irmãos, eles estavam se rebelando contra Moisés de novo, reclamando de Moisés de novo, lá em Números 21, mas eles foram além. Agora também eles estavam se rebelando contra o próprio Deus. Aquele povo, eles se rebelaram contra o próprio Deus. O que é o maná, irmãos? O maná é um pão que Deus enviou do céu. O maná fala da provisão de Deus para nós. Quantos dizem amém? O que é se rebelar contra o maná? Esse maná, ele foi pego, colocado dentro de uma botija e colocado dentro da arca. Por quê? Porque o símbolo do maná é poderoso, aponta para Cristo. Mas o contexto em que o maná foi dado fala de um pecado de rebeldia contra o próprio Deus. Por isso, irmãos, olhar para dentro da arca e ver o pote com maná fala de nós ficarmos nos avaliando com base naquilo que nós éramos antes de conhecer o Senhor. Tem gente, irmãos, que ele fica o tempo inteiro olhando para si mesmo. Ele fica o tempo inteiro olhando para quem ele era. Um homem que andava independente de Deus. O maná, ele foi a provisão perfeita de Deus. Mas quando eles se rebelaram contra o maná e falaram mal do maná, eles estavam dizendo, irmãos, que a provisão de Deus não era o melhor. Pastor, o que é olhar para dentro da arca e ver o maná? Todas as vezes, irmãos, que nós andamos com Deus sem ouvir a direção do Espírito, nós estamos olhando para dentro da arca. Todas as vezes que nós não paramos para consultar o Senhor, o que é o melhor dele para nós, nós estamos andando na independência. Esse é o princípio do momento em que o maná foi dado. Deus enviou a perfeita provisão, mas eles acharam que sabiam o que era melhor para eles. Quando nós andamos sem consultar e sem procurar saber a vontade de Deus para nós, nós estamos dizendo, irmãos, que nós sabemos o que é melhor para nós, não é Deus que sabe. E quando nós fazemos isso, nós estamos andando no caminho da independência, da falta de dependência do Espírito. Por isso, irmãos, nós precisamos ouvir da parte de Deus, amém? Eu quero encerrar dizendo isso para você. Eu queria convidar o Tom. Os irmãos, na verdade, do louvor podem subir.
Para encerrar, irmãos, a Bíblia fala que quando aqueles homens olharam para dentro da arca, 3 coisas aconteceram com eles. A Bíblia fala que depois de olhar para dentro da arca e ver, destamparam a arca, olharam para o que estava dentro dela, a Bíblia fala que 3 coisas também aconteceram. Quantas coisas, irmãos? 3. A Bíblia fala que depois que eles olharam, a palavra do Senhor fala que houve morte e choro. A Bíblia fala também que eles tiveram uma consciência de que estavam desqualificados para estar perto do Senhor. Porque eles falaram, depois que eles viram, e viram que alguns começaram a morrer, eles falaram, quem está qualificado para estar diante do Senhor? Ou seja, irmãos, eles se viram inaptos. E por último, a Bíblia fala que eles fugiram da presença de Deus, não quiseram mais Deus. Falou, leva esse negócio embora daqui. Por que é importante, irmãos, essa coisa de não olhar para a arca? Porque dentro da arca tem 3 coisas que simbolizam 3 situações que Deus não quer que você viva focado nelas. Deus não quer que você viva confiado na sua obediência pessoal. Deus não quer que você ande com Ele confiado naquilo que você é ou tem, que é o princípio da lei, amém? Deus não quer que você viva com base na sua velha vida, que era movido por justiça própria e que se rebelava contra Deus. Mas Deus também não quer que você viva segundo o preceito que o maná representa, que é uma vida independente do Senhor. Quando nós andamos com o Senhor, irmãos, nós precisamos andar confiados inteiramente na graça dEle. Não olhar para dentro da arca fala de você sempre lembrar que de fato a lei era contra você, e diz a Bíblia que ela era prejudicial. Não olhar para dentro da arca é você até lembrar que você era alguém mau, perverso, rebelde, que não tinha valor nenhum em você, que você era rebelde contra pessoas, que você era rebelde contra o próprio Deus, porque você não queria Deus. Mas também é você se lembrar que tudo isso já foi levado em Cristo Jesus. Olha para cá, irmão, o Senhor está me dizendo que tem alguém aqui hoje que ele não avança, porque você sempre fica olhando para o seu passado. Você olha para o seu passado e você sente que você não merece avançar, não merece prosperar, não merece se relacionar. Por quê? Porque você teve um passado. Quando você olha para o passado, você está olhando para dentro da arca. Você precisa se lembrar, meu irmão, que tudo que era mal que estava em nós, a Bíblia diz que foi levado na cruz em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele é a propiciação. Tudo que não presta, que era meu e que era seu, foi levado nele. E a palavra do Senhor diz que nele nós nos achegamos diante de Deus com a consciência tranquila, sabendo que somos ouvidos e que Deus nos atende. Agora, quando nós olhamos para a lei, quando nós nos relacionamos com Deus, confiado em alguma outra coisa que não é na tampa da arca, que é o propiciatório, que é a obra perfeita de Cristo, nós sempre viveremos amedrontados, nós sempre viveremos com sentimento de tristeza, de medo, sentimento de desqualificação. Irmãos, por que tem tanta gente que tem medo de evangelizar? Por que tem tantas pessoas, irmãos, que vivem com incredulidade? Elas não creem que Deus vai ouvi-lo, por causa que estão olhando para dentro da arca, porque estão se relacionando com Deus com uma base errada. É por isso que a palavra de Deus fala que Cristo é suficiente. Ele morreu a nossa morte, Ele nos deu a sua vida. Ele foi o nosso substituto perfeito. Irmãos, eu não canso de dizer isso. O cristianismo, irmãos, não tem a ver com você seguir um conjunto de regras. O cristianismo tem a ver com você ser humilde para aceitar que você não consegue ser perfeito e que Deus exige perfeição. E por causa disso Ele enviou alguém para ser perfeito no seu lugar e representar você. Por isso que a Bíblia fala que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assentou à direita de Deus Pai e hoje Ele intercede por você. Ele é o seu advogado, amém, irmãos? A Bíblia fala que Deus é o reto juiz, mas a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado. Um juiz, irmãos, ele tem basicamente 2 funções diante de um julgamento no tribunal. Ele vai condenar ou absolver. Deus, ele sempre está nos absolvendo, sabe por quê? Porque nós temos um advogado que não apenas nos defende, mas ele mostra que o crime que nós cometemos já foi pago, ele mesmo pagou. Ele é um advogado maravilhoso, muito melhor que o Éder, aleluia.
E você não pode nem discordar. Porque é Cristo, amém, irmãos? Por isso você tem que acordar todas as manhãs, irmãos. E não ficar pensando, será que hoje Deus tem algo bom para fazer na minha vida? Você tem que lembrar, não, minha dívida foi paga. Hoje eu sou filho. Filhos não tem que merecer. Filhos têm apenas que ser filho, amém, irmãos? Para de olhar para dentro da arca, meu irmão. Não fique querendo ver aquilo que Deus quis encobrir. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala, não fique tentando ver o que Deus decidiu encobrir. Deus não encobriu os nossos pecados porque Ele estava fingindo que eles não existiam. Ele encobriu os nossos pecados porque todos eles foram levados em Cristo. A Bíblia fala que lá na cruz os nossos pecados foram colocados sobre Ele, e Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento em que o pecado da humanidade foi colocado nele. Toda rebeldia, toda desobediência, toda imoralidade foi levada sobre Ele. E aqueles que estão em Cristo hoje são perfeitamente ouvidos pelo Senhor. Oh, irmãos, quando nós entendemos isso, irmãos, nós entramos numa dimensão de vida poderosa. Porque a Bíblia fala que o diabo, ele é um acusador. Aí em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite. E como que ele faz para te acusar? Primeiro ele faz você olhar para si mesmo, olhar para algum erro e defeito seu. Ou seja, ele faz você olhar para dentro da arca. E quando você olha para dentro da arca, depois que você olha, você vê algo ruim, porque você enxerga algo da sua velha vida. E quando você enxerga que você não presta, o diabo fala, tá vendo? É isso que você é. E o diabo te acusa, ele te condena. Ele faz questão de falar, olha o que você já fez. As pessoas acusam, né? Ah, tá vendo? Esses crentes é tudo doido. Eles aprontam todas. Depois diz que converteu e tá tudo certo. Não, mas é isso mesmo, amém, irmãos? Não é que aprontar todas foi bom. Quanto mais você converteu mais cedo, melhor. Mas é isso mesmo. Uma vez que você conheceu Cristo, tudo foi apagado. É uma nova vida, amém, irmãos? Exteriormente a casca é a mesma, mas interiormente é uma nova vida. A Bíblia fala que as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Quando você vive confiado assim, irmão, você vive uma vida em paz, cheia de alegria. Quem vive pela lei, ele acorda de manhã e fala, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai mandar a provisão? Mas aquele que conhece, sabe que está na graça, ele fala, eu creio, não sei como, mas Deus vai me suprir. Não sei como, mas Ele vai liberar a provisão. Não sei como, mas Ele vai liberar a saúde. Não sei como, mas Ele vai me usar. Porque não tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com aquilo que Cristo é. Não tem a ver exatamente com o que eu fiz ou com o que eu faço, mas tem a ver com o que o meu representante fez. E a Bíblia fala que Ele ofereceu uma única vez um sacrifício perfeito. E depois disso, a Bíblia fala que Ele gritou em alta voz, está consumado. E quando nós nos achegamos diante de Deus, olhando para Cristo e não olhando para dentro da arca, nós entramos numa dimensão de vida poderosa. Aleluia, irmãos. Eu quero dizer para você, para de olhar para dentro da arca. Para de viver com a base na lei. Para de ficar olhando para a sua velha vida. Olhe para Jesus. Quantos dizem amém? Fique de pé onde você está. Quero orar por você, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não sei, de fato essa palavra não é uma palavra tão simples. Ela é uma palavra que exige muita explicação e uma aplicação. Mas feche os seus olhos. Você vai levar essa palavra para casa, você vai ler, nós vamos compartilhar na célula, Deus vai falar com você. A Bíblia fala, irmãos, que Cristo ele veio para nos dar uma vida de liberdade. Mas é triste que muitos vivem uma vida cheia de medo, cheia de dúvida, com medo de Deus, com medo da vida. Mas o Senhor diz que Ele falou, não temas, não temas. Quando nós confiamos em nós mesmos, irmãos, nós só conseguimos ir até um limite. Quando você confia em Deus, a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Não há limites. Sabe, eu quero orar por você e eu quero proclamar que se você tem olhado para algo que não é o sacrifício de Cristo, o Senhor vai abrir seus olhos hoje. Você vai parar de considerar a si mesmo e você vai confiar unicamente no Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão, coloca a mão no seu coração. Sabe, irmãos, eu falo isso não é para me gloriar, porque não tem glória. Aleluia, aleluia, aleluia.
Você sabe, irmãos, tem muitos anos que eu tenho ouvido, aprendido e pregado sobre essas verdades. E eu tenho vivido os melhores anos e os melhores dias da minha vida, porque a ansiedade foi embora. Não estou dizendo que tem momentos que a gente não fica angustiado, mas de repente você lembra de novo, fala: meu Deus, o Senhor é por mim. Tem dias que o inimigo se levanta e fala: tá vendo? Olha o tanto que você é, olha as coisas que você faz, olha o tanto que você tem que melhorar. Mas aí eu me lembro, irmãos, que não é uma questão, o cristianismo não é uma questão do quanto eu consigo melhorar, mas é o quanto Ele é bom através de mim. Eu queria que você orasse ao Senhor nessa noite. Sabe, se você não entendeu, ou se você falou: pastor, é complicado demais essa mensagem, volte, venha ouvir mais vezes. Deixa Deus arrancar certas coisas de dentro de você, meu irmão. Porque você sabe, não há nada melhor do que viver confiado de que Deus é por você. Não há nada melhor do que você ter certeza: Deus é por mim. Mas para você entender isso, você tem que entender o sacrifício de Cristo na cruz. Você tem que entender com clareza na mente e por revelação do Espírito. Você pode fechar os seus olhos? Irmãozão, ergueu o volume dos instrumentos. Agora eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro ao Senhor nessa noite e peço, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos nesses dias, porque, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor encobriu algo e que o Senhor não quer que nós olhemos mais para aquilo. Ó Deus, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, ou nós olhamos para a lei e nós nos sentimos inaptos, nós sentimos que estamos distantes da vontade do Senhor. Muitas vezes nós achamos que temos que fazer tanta coisa ainda para receber a bênção, o milagre, ou para sermos usados pelo Senhor. Mas a verdade, ó Deus, é que em Cristo Jesus, a Tua palavra diz que nele nós já fomos aperfeiçoados. Nele nós já estamos prontos. A Tua palavra diz que o Senhor já nos habilitou, ó Deus, para sermos ministros dessa nova aliança. Ó Deus, nós não temos que melhorar muito. Na verdade, ó Deus, o Senhor em nós já é perfeito. Pai, abre o nosso entendimento nesses dias. Livra-nos, ó Pai, de toda mentalidade de legalismo. Livra-nos, ó Deus, de toda mentalidade, ó Deus, de olhar para dentro da arca, de ver, ó Deus, a lei, de ver a rebelião, ó Deus, contra as pessoas e contra o Senhor. Leva-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor. Leva-nos, ó Deus, a olhar para Cristo, ó Deus, para aquilo que Ele é, a tampa da arca, porque Ele levou sobre si tudo aquilo que, ó Deus, nos desqualificava. E hoje, em nome de Jesus, nós temos acesso à presença do Senhor, de uma vez por todas, para sempre. E a Tua palavra diz que o Senhor, por causa do sangue do Cordeiro, nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Somos filhos, uma vez filhos, somos filhos para sempre. Temos um Pai que nos ama, que é bom e que peleja por nós. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ele nos ama tanto. Diga isso. Você conhece a letra? Coloca aí, vamos cantar essa canção para encerrar, em nome de Jesus. Nós vamos cantar só o refrão, nós vamos liberar já, não fica ansioso não. Aleluia, aleluia. Coloca a letra aí, glória a Deus. Pode puxar seu violão mesmo, se quiser. Glória a Deus, irmãos. Quem foi abençoado nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, levante as duas mãos. Declare: Ele me ama. E Ele me ama.